Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos bem. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos meditar no Salmo 77. Aqui nós temos uma palavra de encorajamento para nós, cada um. Nós vamos ler dos versículos 13 a 20. Aqui nós temos a orientação para andar na presença de Deus, até mesmo em lugares muito difíceis. Então, a leitura. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água dos céus e deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar. As tuas veredas nas águas profundas, e os teus passos não foram conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos, quase todo leitor da Bíblia sabe, que os salmos fazem parte dos livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tem poesia na Bíblia inteira, mas esses livros são eminentemente poéticos. E o salmista, claro que usa este recurso, que é a poesia, para falar de verdade absoluta, de experiência pessoal, de revelação profunda da relação de Deus com a nação que ele elegeu com finalidade única. Todas as nações surgiram naturalmente. Um pequeno grupo cresceu, uma pequena tribo se separou, e assim foram aparecendo as nações. A nação de Israel, Deus criou com um propósito, um objetivo. Por isto, uma nação exclusiva, sacerdotal, profética, única. A verdade de Deus, esta revelação, em relação à relação, em relação ao povo de Israel, nesta relação de Deus com Israel. A poesia foi largamente usada para falar de experiências vivenciadas, profundas. Aqui o salmista diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Sem santuário, sem adoração, ninguém conhece o caminho. E se alguém conhece o caminho e não tem comunhão no santuário, é conhecimento teórico, em qualquer momento pode simplesmente desistir. Mas a revelação é esta: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante ao nosso Deus? Não tem. Deus é único. Os deuses dos povos são criados pelos próprios povos. Os deuses das nações são imaginários.
No versículo seguinte, ele diz: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Quando Israel saiu do Egito, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma organização, Deus fez os cananeus temerem e tremerem. Deus fez os moabitas, os amonitas, os edomitas, os filisteus, todas aquelas nações tremeram, porque nenhum Deus de nenhuma nação fez o seu povo passar pelo mar. Nenhum. Nenhum Deus de nenhuma nação fez o seu povo ser sustentado onde não tinha água, tirando a água da rocha. O fato de Israel estar no meio do nada, uma nação com alguns milhões de pessoas, porque eram 600 mil soldados, por assim dizer, homens na idade militar, fora os homens que estavam além da idade militar e fora todas as crianças e todas as mulheres. Bom, no meio do nada, Deus forneceu tudo: alimento, água e habitabilidade. Eles habitaram no deserto. O deserto não é lugar de habitação, não era. Naquele deserto nunca ninguém habitou e ainda hoje não habita. O deserto entre a Jordânia e o Egito é terra de ninguém, disputada por tribos, por povos, por muitos criminosos. Hoje, com todas as observações, com o mapa do mundo digitado, tudo digitalizado, com satélite, e ainda é uma terra de ninguém. Agora imagina há 4.000 anos aproximadamente. Resultado, só Deus tinha realmente esta identidade de um Deus que tem o poder sobre a terra, sobre os céus e sobre o mar. O versículo seguinte, ele diz: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. A resposta de Deus a toda e qualquer oposição. As águas te viram, ó Deus, e tremeram. Os abismos se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram o som. Os céus retumbando. E as tuas flechas correram de uma para outra parte. Assustou até os fiéis. Assustava até os fiéis. No versículo 18 ele diz: a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Era tanta manifestação da glória, do poder, da grandeza, da majestade de Deus, que assustou no momento, enquanto acontecia estas grandes maravilhas, assustou Israel e continuou assustando o mundo, porque eles ouviram, todos ouviram o que foi feito a Faraó e aos egípcios, o livramento que foi dado a Israel e, além disto, a sustentação no deserto. Um povo que comia o que ninguém comeu, maná. Só Israel conheceu. Claro que no meio da nação também tinha ímpio. E murmuraram, blasfemaram, reclamaram, pereceram, mas a nação foi vitoriosa.
porque o caminho de Deus está no santuário. O povo é o povo da adoração. É por isto que são chamados povo de Deus. O inferno se abala, o ímpio nega, o ateísmo nega, o comunismo nega. O diabo tem horror ao nome judeus. Judeus. O diabo tem horror. Todo ímpio tem horror a judeus. E é muito fácil de entender. Soletre bem o nome judeus. Eles têm ódio porque eles têm necessariamente que pronunciar o nome de Deus. Falar em Deus. Reconhecendo ou não, acreditando ou não, honrando ou não, temendo ou não. Então, por isso está estampado ódio contra os judeus. Aí nós somos amantes dos judeus. Nosso Salvador é judeus, é dentre os judeus. Nós aprendemos no livro dos judeus. Quando se vai à terra natal de Jesus, é a capital dos judeus. Quando se refere ao rio que Jesus foi batizado, é um rio dos judeus. Então, o ímpio prefere negar a realidade dos judeus. E os ímpios de Alá e de outros deuses não mencionam nem o nome judeus. Hoje, os piores inimigos dos judeus não mencionam o nome, chamam de entidades sionistas, chama isto, chama aquilo, para não falar judeus. Porque, querendo ou não, estão pronunciando o nosso Deus. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que sustenta o seu povo no meio do nada. O que tem o poder sobre a terra, sobre os céus e sobre o mar. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa, grandiosa, e te guie, assim como guiou Israel, pela mão de Moisés e de Arão, que sejamos guiados na presença do Senhor pelo seu Santo Espírito. A nossa intercessão hoje é pelo irmão Enéas e a sua família. Vamos suplicar pelo nosso irmão, pela sua família, os seus familiares. Na nossa congregação, só ele participa, mas a família participa em outras denominações, em outras congregações, e faz parte do nosso interesse, o bem-estar do nosso amado irmão. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça manifestada em Jesus Cristo. Abençoa, meu Senhor, nossa congregação, nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos cada vida, os idosos, Pai, os que estão enfermos, aflitos, socorre, ajuda, dá vitória em tudo, Pai. E agora te apresentamos o irmão Enéas. Abençoa o teu servo, abençoa a sua família, guarda, Senhor. Tu conhece cada membro da família do teu servo e o coração de todos eles. Amado Senhor, Deus misericordioso, estenda sobre eles a tua mão direita com copiosas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!